Estamos ao vivo. Vamos esperar então o pessoal entrar aqui na live. Boa noite, Leandro. Bem-vindo, Flávia. Que alegria ter vocês aqui. Já vou aqui, né, chamar minha convidada. Aí. Bem-vinda! Cheguei. Boa noite, Flávia. Bem? Tudo bem? Ai, que alegria receber você aqui. Muito bom. Estou muito feliz. Estava mandando aqui para as meninas lá do grupo, para elas virem aqui. Aham. A gente, lá o grupo de apoio, já convoquei todo mundo. Eu também coloquei lá no grupo lá que você tá Boa. também, né? Ai, primeiramente, né? Boa noite, pessoal que tá entrando aí, né? Uma alegria. É a minha primeira live no perfil, Ai, que Flávia, beleza. né? E é uma alegria muito grande, né? Ter você aqui. Eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, né? Acho um trabalho muito lindo, né? Você tem um posicionamento muito admirável. E penso que estou assim iniciando assim meu trabalho, né? Um pouco mais profundo, que já tem alguns outros projetos que estão Sim, com chave de ouro, né? Trazendo você ótimo. aqui para a gente estar Uma trabalhando um tema honra. assim tão importante, né? Que é traição. Tão importante e tão assim delicado, né? De se falar. Sim, e tão Mas comum, né? tão comum, Tão comum. mas primeiramente, né, quero que você aí se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho, né? Há quanto tempo você está na internet, para o pessoal aí te conhecer. Combinado. Primeiramente, o prazer é todo meu. Eu também estou há pouco tempo fazendo lives, mas é um caminho sem volta, né? A gente se anima e eu quero fazer todo dia agora, porque é muito gostoso, né? É um bate-papo mesmo, né? Sim. Então é muito bom e a gente vê que está ajudando, né? Eu sou movida a isso, né? A ajudar as pessoas. E então, só para me apresentar um pouquinho, eu sou, né, sou mentorada como você do Dr. Jorge. Recentemente não, faz uns 6 meses mais ou menos, entrei também na Sociedade Terapêutica de Elite do Dr. Jorge, onde a gente tem, né, um acompanhamento ali mais próximo. O que o Leandro está falando? Quem quiser ver melhor do digitar, arroba que os comentários. Ah, tá. Entendi. E eu não atuo há muito tempo como terapeuta, vai fazer um ano agora, mas eu já estudo para ser terapeuta há mais de 6 anos. Eu tenho a certificação Italo Marcilli, estou fazendo a Sim. pós em psicologia clínica, mas graças a Deus, nesse um ano aí que eu estou atuando, eu já atendi mais de 80 pacientes e trabalho com esse foco em restauração e principalmente em superação da traição. E Sim. aí, né, e a parte mais legal disso, eu atendo homens e mulheres, mas como, né, eu acho que no teu consultório também deve ter a presença maior feminina, né? Eu falo que as mulheres, elas buscam mais o conhecimento, os homens, eles são mais reticentes, mas eu gosto muito de trabalhar com os homens, eu acho que é muito proveitoso. E eu venho de um panorama um pouco diferente, né? Você perguntou quanto tempo eu estou na internet. Na internet eu estou há 20 anos, porque eu trabalhava com marketing antes. Então, minha Aham. transição de carreira definitiva foi há mais ou menos um ano. Então, Sim. antes eu era uma executiva de marketing, era diretora de marketing. Então, a transição foi assim, né? Totalmente, né? Foi uma virada assim muito grande. E eu falo que hoje o meu trabalho é um ato de reparação, porque eu fiz muita besteira no meu casamento. Então, quando eu Sim. conto isso para as mulheres também, é um alívio, porque elas falam: nossa, eu quero saber o outro lado, né? Como é que é o outro lado da traição, né? Então, eu creio que eu consigo ajudar as pessoas também por isso. E também eu tinha muito, eu tinha muito receio de, né? Por isso que eu demorei para atender, porque eu tinha receio, porque eu ainda não restaurei o meu casamento.
E aí o Dr. Jorge, com aquele jeito dele, né, que a gente conhece, que é aquela pessoa amorosa e generosa, ele sempre fala pra gente, né, o seu testemunho é a sua luta. Então eu continuo lutando. E Sim. aí é muito interessante porque as pacientes, né, no começo eu tinha receio de falar para os pacientes, eu ainda não restaurei meu casamento. Mas gera uma empatia, né? Elas falam, você é como eu, você também está lutando. E aí foi Sim. então que eu abri o grupo de apoio, que é um grupo de apoio gratuito, e aí a gente foi se juntando para falar sobre esse tema da restauração e para dar esse apoio, né? O que mais que eu posso falar? Vai E perguntando. então, assim, aquele grupo de apoio, ele já tem um tempo. Sim, já tem, eu acho que tem uns 4 meses, mais ou menos. Também não é muito grande, não, a distância. Sim. Mas né? É uma iniciativa recente porque eu via, primeiro, as pacientes muito solitárias nessa luta da restauração, Aham. porque elas falam com as amigas, elas falam com a família e ninguém apoia, né? As pessoas falam, imagina, vai viver sua vida, né? Então eu vi as pacientes muito precisando mesmo de um apoio ali, né? De um ombro amigo, além da terapeuta, né? Sim. E também porque é muito oscilante, né? O processo de restauração é muito. Tem um dia que você está super animado para restaurar e tem outro dia que você está só o bagaço. Então eu falei, vou criar esse grupo para que elas mesmas possam se apoiar. E eu vejo muito isso, que esse apoio ali, eu falo, eu quase não interfiro ali. Elas mesmo criam né, uma ligação entre elas e eu super estimulo que tenha, né? Moram perto, vão tomar um café, né? Sim. Mas Hã? esteja aquela coisa de São Tomás de Aquino, né? De amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Esse é o tipo de amizade que a gente precisa buscar. E aí eu vejo bastante isso lá no grupo. Então é muito gostoso né, de ver as amizades nascendo assim e uma apoiando a outra. E o que eu acho legal também dessas iniciativas, Flávia, não sei se você sente isso como terapeuta, né? Porque a gente, quando trabalha com isso, por mais que a gente, no caso, como mentoradas do Dr. Jorge, tem ali um método que a gente aprende, um caminho, né, que ele fez primeiro e aí ele ensina, mas a gente vai entendendo que cada vida e cada história é única, né? Exato, Então, a gente não tem como colocar numa caixinha, até porque a gente entende que restauração é milagres e milagre, o autor do milagre não somos nós, né? E ele exato. tem o seu jeito de como fazer, né? Então, é importante, assim, essas iniciativas justamente por Sim, causa disso que você trouxe, porque é uma assembleia de vozes, acaba sendo um conforto também ali, às vezes você partilhar algo e você vê que a pessoa está vivendo a mesma coisa ou já superou algo que você está vivendo exato. naquele momento, né? Os Então, timings já te fala, diferentes são muito úteis. isso, né? Ou, não, vai por aqui, que eu passei pela mesma coisa que você, deu certo. Então também Exato. vai motivando a gente, né? Então, assim, eu amei quando entrei no seu grupo, né? E aí foi a inspiração para criar o nosso também ali do Vinho Sim, Novo. E é isso mesmo, a gente vê como se fortalece, como ela se uhum, fortalece, e a gente também, exato. como terapeuta, aprende Muito, muito, né? De ver as muito. diversas histórias, assim, Exato, acontecendo e a gente ali, né, como o Doc disse no congresso, na primeira fila, exato. contemplando os milagres. Assistindo o Não só, milagre. às vezes, e assim eu digo assim, não só o milagre de uma restauração, de um retorno do cônjuge, mas você vê a pessoa se transformando, o homem ou a mulher, reconhecendo os próprios erros, que nem você falou, né, que passou a experiência daquele que esteve fora. Então, Uhum, esse olhar para dentro de si, né, se reconhecer, ter aquele insight de, poxa, quero viver de uma maneira diferente, não quero mais ser aquela pessoa, né? exato. Então é muito bonito você contemplar isso no consultório, a Uhum, transformação do ser uhum, humano, né? exato. Exatamente. E é muito interessante que eu acho que você ainda não estava no grupo que faz um pouquinho de tempo. Teve né, de 70 pessoas que a gente tem hoje, teve uma menina, né? Eu chamo todo mundo de menina, uma mulher que Sim, entrou no grupo e começou a questionar se a gente tinha ali um exemplo de restauração. E a gente tem vários, de pessoas que o marido né, já voltou, ou que já, né, já os dois já estão bem e tal, mas ela ficou cobrando da gente, assim, sabe? Isso aí, questionando o método mesmo, falando, então não tem garantia de restauração. E aí, né, eu nem precisei falar muito, porque as meninas, né, super bem treinadas ali para responder essa moça.
elas falaram, é a gente que se restaura, não é a restauração do casamento acaba sendo a cereja no bolo, acaba sendo a consequência de duas pessoas restauradas, ou pelo menos de uma pessoa restaurada. Então foi tão legal ver que as meninas já estão ali na mesma linha, né? Eu não precisei entrar na conversa. Elas mesmas, e elas vieram para mim e falaram, Ana, tira essa menina, porque ela não tá na mesma vibe que a gente, ela não entendeu. Aí eu acolhi essa menina e falei, olha, tô aqui para a sua disposição, tal, mas eu preciso te explicar, a restauração parte da gente, né? Se você estiver esperando esse milagre sem fazer a sua parte, não vai rolar, né? E aí eu Sim. acho que entra também no tema aqui, né? A restauração depois da traição é possível? É totalmente possível. Eu recebo muita caixinha com essa pergunta, né? Ah, hoje mesmo eu acabei de responder uma que ela falou, ah, eu tô não sei quanto tempo fora, blá, blá, sempre a mesma, né? Sim, Diferentes não histórias, muda mas muito. sempre a dúvida. Tem restauração? Eu falo, sempre tem restauração. Se tiver uma pessoa querendo essa restauração, sempre tem restauração. Lógico, a gente tem aqueles casos né, a gente sempre fala de, é, de abuso, de agressão, Sim, aí não tem restauração. Para todos os sim. outros, a gente vai restaurar. Por que tem restauração? Porque a gente vai restaurar você. Simples assim, Uhum. né? Então é bem legal ver que a galera tá entendendo já isso, né? Sim. E assim, você falou, né? Por onde a gente começa? Uhum. Tem algumas perguntinhas, né? Eu queria, Ótimo. depois que você se sentir confortável, falar um pouco desse outro lado, que eu acho que é muito Sim, importante, né? Porque às vezes a gente sempre fala do lado de quem está buscando, mas e quem exato. saiu, né? Quem esteve Uhum. fora e quem Sim, cometeu, né? É sim. legal falar sobre isso também. E, e aí, tem uma pessoa que colocou assim, ó, e eu sempre escutei essa frase, né? É. Sempre ouvi dizer que deve se perdoar tudo, menos a traição. Então, o que fazer? O que que você tem a falar sobre isso? Hoje, até assim, você traz muitos temas, e acho que eu vi esses dias, eu não sei se foi hoje que você postou, tá? É. Falando um pouco do feminismo, né? De como o feminismo também foi enchendo as nossas cabeças de ideias que tiraram a gente mesmo desse Sim, centro, né, da nossa feminilidade. E eu acho que isso também traz um pouquinho do feminismo, né? Essa não total, dependência de homem, não no perdão, total. e vai seguir sua vida, vai ser a mulher empoderada, você consegue Uhum. sozinha, né? Sim. Que você responderia para essa pessoa? Olha, eu vou até sair um pouco do tema, porque como você falou do feminismo, eu preciso falar sobre isso, que é assim, foi o feminismo que me levou a trair, foi o feminismo que me levou a uma depressão pós-parto, que foi o que me desorientou totalmente, né? Lógico, a gente trabalha com autorresponsabilidade. Então, óbvio, não estou colocando a culpa só em outro, mas o meu caráter foi formado por novela, por revista Capricho, por toda a Tim, por essa coisa do empoderamento feminino. Então eu Sim, dei uma bugada, eu falo, né? Eu buguei ali. Eu era, né? Eu tinha mais ou menos eu casei um pouco antes dos 30 anos, aí depois de 4 anos fiquei grávida, e esse negócio de se amar, né? Que se fala muito do amor próprio, você precisa se amar, você precisa se colocar em primeiro lugar. Quando eu tive filha, minha filha hoje tem 9 anos, eu tinha essa coisa da mulher tão forte, eu era uma mulher executiva, eu tinha uma agência, então, né, era empreendedora, super nova e já tinha uma agência. Isso subiu tanto a minha cabeça que quando eu me vi mãe, eu buguei completamente, porque eu não aceitava deixar de ser aquela mulher que eu tinha construído, quando na verdade agora eu estava me tornando uma mulher na minha essência, né? uhum, Então foi muito louco essa questão das coisas que a gente vai ouvindo e às vezes, né, a gente, os terapeutas mais, né, os psicólogos principalmente, não estou criticando aqui, mas estou trazendo dados de realidade, eles olham muito sim, para o passado, né? Então tem muito a culpa é da sua mãe que te criou dessa forma. Por exemplo, te criou falando que traição não tem perdão. Mas no meu caso foi muito mais a culpa do que eu ouvia à minha volta, né, de mídia, de imprensa e tudo mais.
Foi muito mais essa influência externa e até de amizades que também eram contaminadas por essas informações, do que propriamente dito da minha casa, vamos dizer assim. Mas Freud é horrível mesmo. Não à toa ele se matou, né? Não dá pra gente levar em consideração uma pessoa que se matou, né? Para cuidar da nossa cabeça, Da né? nossa Enfim. saúde mental. Mas foi muito, né? Foi muito. A gente ouvia muito isso de que a traição, né? A gente pode, né? Como a pessoa falou, a gente pode perdoar tudo, mas a traição não. E aí, quando a gente olha para nossa principal referência, e aí eu falo, né? A gente tem essa tendência a buscar a perfeição desde a queda de Adão e Eva, então não é nada né? Que seja fora do normal, é a nossa tendência natural. A gente quer a perfeição e o nosso maior exemplo, nossa maior referência é Jesus Cristo. E Jesus Cristo Sim, perdoou, né? E nos orientou a perdoar, né? E Deus continua nos perdoando todos os dias. A gente só peca, né? O justo peca 7 vezes por dia, né? A gente peca o tempo inteiro e Deus perdoa a gente o tempo inteiro. Então, por que que a gente não vai perdoar a traição? E a traição acaba sendo, eu tenho até receio de falar isso, porque como eu fui a que traiu, parece que eu estou puxando a sardinha para mim, né? Mas sim, o pecado do orgulho, essa soberba de não perdoar, é ainda mais grave que o pecado da luxúria. Então, quando você não forte. perdoa, você também está se colocando ali numa posição de erro, né? Não que a gente vá Outra culpa, né? competir qual que é o erro que é pior, né? Sim, Porque né, a nossa dor é sempre a que dói mais. Mas é uma soberba, né? Então, é, então, na minha opinião, tem que perdoar. Claro que tem que perdoar. A gente perdoa tanta coisa. E tem aquela outra coisa que a gente sempre fala também, né? Que a gente aprendeu com o Doc. É, quando existe uma traição, a traição é só um sintoma de um casamento que já não estava bom, né? Tem a arma estava lá, os dois colocaram munição, mas um foi o mais fraco que apertou o gatilho. Então, e outra visão que eu gosto muito de pensar é que talvez o outro não tenha cometido a traição ou qualquer outra coisa porque não teve oportunidade, né? Então, exatamente. né, não dá para se julgar muito melhor porque você não traiu, né? E Qual que é o teu pecado, né? eu ia falar isso, né? Porque o Doc já trouxe isso, né, nas aulas dele. Que às vezes a pessoa ela só não, ela fala assim, olha pra você, talvez eu só não tenha traído porque não tive oportunidade. E talvez eu fiz outros erros piores do que uma traição, Exato. né? Então é esse se colocar mesmo em alta conta, como a gente diz, né? Se colocar ali como um Sim, superior, é aquele ego inflamado. Muitas vezes, até muito, nós mulheres, né? E eu falo assim, principalmente se a gente já tem um casamento assim, geralmente na maioria dos casamentos, às vezes a mulher tem né, esse lado assim mais espiritual, transcendente mais aflorado, o homem menos. E aí, na maioria dos casos, é o homem que trai, não que não tenha mulheres que sim, traem, mas o índice, né, sim. natural é do homem. E aí entra isso que você está falando, né? E às vezes a mulher também se coloca em alta conta, né? Porque eu sou da igreja, porque eu, né? E coloca às vezes o esposo, o cônjuge, né? A pessoa que traiu lá embaixo, como se ele não fosse Digno. merecedor ali de redenção, Exato. né? E aí é muito triste também quando a gente, né, encontra assim esses casos. Sim. E aqui, ó, teve outra que ela falou assim, ó. E quando ele parece que está feliz com a outra mulher. Isso é também né? É super comum. E aí eu falo, né? Eu repito isso à exaustão para as pacientes. Não existe essa felicidade na traição, no adultério, na mentira. Não existe. E eu falo por mim, eu achava que eu estava feliz. Eu achava. Eu tinha plena certeza quando eu separei, agora eu vou viver a minha vida. Agora eu vou ser feliz. Então eu achava que eu estava feliz. Só que é aquela coisa, quando você deita na tua cama, põe a cabeça no travesseiro, vem aquele vazio, né? Então, e quando você, né, nos atendimentos, as pacientes contam, né, que o marido tem um. Você olha para a pessoa, você olha dentro do olho, você vê que a pessoa não está feliz.
É porque a gente vê uma fatia da vida, né? A gente quer olhar pelas redes sociais, a gente quer olhar do que a gente vê assim passando na rua, a gente está olhando só uma fatia da vida daquela pessoa. E eu falo muito sobre não comparar palco com bastidor. Você está comparando o que a pessoa está mostrando e ninguém mostra a parte ruim nas redes sociais. Então, quando eu me separei, o que, que eu mostrava nas redes sociais? Estou na balada, feliz, hahaha, aquele sorriso que é mais falso que, né? Quem olhava pensava, não. E eu lembro de ouvir esse tipo de coisa. Nossa, a Ana foi a pessoa que se recuperou mais rápido da separação que eu conheço. Né? As pessoas tinham essa impressão de que eu Sim, estava muito bem, né? E eu achava que eu estava muito bem, mas só eu sabia, só eu e Deus, né, que me via ali no final do dia, que me via chorando no travesseiro, que me via me sentindo sozinha, que me via tentando entender meus sentimentos, porque por um lado eu achava que eu estava feliz, mas no fundo é uma sensação de muita confusão. Então, a primeira coisa que eu peço para as pacientes é tenha misericórdia do traidor, porque ele está sofrendo tanto ou mais que você. Parece que não, mas ele está sofrendo. É muito difícil, é muito confuso. Até porque tem aquela coisa que a gente fala, né, que o traidor ele cria a personalidade acessória para, sim. né, para explicar aquilo que ele está fazendo. E aí é como se você tivesse que bancar duas personalidades. E é um inferno, né? O bancar as duas personalidades é sempre muito incômodo, porque você, né, você mente para você, aí você não sabe mais o que você falou para um, aí você não sabe mais o que você falou para outro, aí você tem que fazer a feliz, mas na verdade você está triste, enfim. É um caos, é um sofrimento. Por isso que é muito ilusão achar que o outro está feliz. Ele pode até ter momentos divertidos, ele pode achar que ele está feliz, mas quando você olha ali no fundo do olho, você percebe, né, e é por isso a maioria das mulheres fala isso. O marido, inclusive, tem dificuldade de olhar no olho, porque o nosso olho expressa muito, né, o nosso real sentimento e é onde a gente, é a janela da nossa alma, né, onde a gente mostra. Então, o marido tende a fugir do olhar. Isso é bem interessante de notar, né? Que o marido não consegue te olhar fixamente, porque ele sabe que ele está errado, né? Não tem. Então é sofrido também. Quando você fala dessa personalidade acessória, né, que a Hum. gente usa aí nos nossos consultórios, e ela diz também até de qualquer tipo de ruptura da biografia, né, Flávia? Sim. Porque a pessoa precisa criar essa, né, essa outra imagem, essa outra biografia, assim, essa outra Uhum. história, essa outra pessoa, porque ela não consegue olhar para dentro dela naquele momento e ali fazer aquela reflexão que o erro é dela, né? Exato. Você não quer enxergar. E o Doc sempre fala isso também. O traidor, ele sempre sabe que ele está errado. Não existe essa coisa. Por mais que seja uma personalidade acessória, não dá pra gente se iludir e achar que não, ele acha que ele tá certo. Ele sabe que ele não tá certo. E até por isso que ele fica brigando com ele mesmo para, né, para entender ali o que está acontecendo. Mas ele sabe que ele está errado. Né? E essa personalidade é muito interessante. Lá no grupo a gente conversa bastante sobre isso. A pessoa chega a mudar completamente, né? A forma de se vestir, os gostos, tudo. E Postura. tudo. Para mim foi muito definitivo. Eu vim de uma família católica Uhum. e nesse período eu fui para Umbanda, de tão perdida que eu tava. E eu achava que eu tava brilhando, né? Que a gente fala, achava que eu tava ali arrasando. Nossa, aqui eu me encontrei, essa religião me dá respostas. Aí teve um dia que na religião, né, lá no esqueci como é que fala, uma entidade me perguntou: "O que que você gosta de fazer?" Naquela hora eu parei, eu falei assim: "Eu não sei o que que eu gosto de fazer." Eu não sabia mais o que eu gostava de fazer, eu não sabia mais quem eu era. Isso para mim foi tão chocante assim. E aí na hora me veio assim, eu gosto de ir pra balada. Olha que coisa triste. O que eu gostava de fazer era ir pra balada. Eu já era mãe, sabe? Umas É isso coisas que eu ia te assim. perguntar. Isso que eu ia te perguntar, né, nesse momento da sua vida, você já tinha sua filha. Sim. E como que era isso, Flávia? Conta um pouquinho. Então, a gente Assim, se você separou, saiu? a gente se separou
ele tinha. Defina com as ervas da Jurema. A gente, a gente se separou, ela tinha pouco mais de um ano. Então eu ficava com ela e ele pegava de final de semana e tudo mais. Mas eu morava junto, eu morava no mesmo prédio que a minha mãe. Então o que que eu fazia? Eu deixava ela com a minha mãe e saía. Por quê? Eu acho que a grande questão no meu caso foi essa desordem entre o mulher e mãe, né? Uhum, Eu tive uma depressão pós-parto que não foi dessas, Ana Lídia fofa, que não foi dessas de recusar a filha, não foi, eu sempre amei, sempre cuidei, mas essa começou com um parto que eu queria que fosse normal e não foi normal, virou uma cesárea. Sabe quando tudo dá errado? E eu falo que a maternidade para mim foi o primeiro momento em que eu percebi que eu não tinha controle de nada. E eu não sei você, sim, mas nas sessões o que eu mais percebo de dor das mulheres sim, é essa necessidade de controle, que é uma coisa assim sufocante, né? E exatamente. eu era essa mulher. Então, quando eu vi que desde o parto eu não tinha controle de nada, eu surtei. Eu surtei. Então, aí gerou essa ruptura da minha essência com o que eu queria ser, com o que eu achava que eu era, e foi nisso que eu, né, que tudo. E aí, o que que acontecia? Você tenta se afirmar por meio dos outros. Aí comecei a paquerar né, baixei aplicativo, porque também esse negócio de, né, eu tinha, quando eu fiquei grávida, eu tava com o melhor corpo da minha vida, e eu sempre tive problema com engordar, emagrecer. Eu tava sarada pela primeira vez na minha vida, e eu engordei 38 quilos na gravidez. Aí foi aquela coisa, eu precisava me sentir desejada de novo. E aí tem o lance da validação, que a gente fala muito para os né, para as mulheres em relação aos homens, mas eu senti muito isso. E no começo, o que, que eu senti? Eu até já tive essa conversa com meu marido. O que, que eu fazia eu conversava com outros homens para chamar a atenção dele, para que ele tivesse ciúmes. Olha que bizarro, né? Que é a nossa mente. Para que ele tivesse ciúmes e aí viesse me dar atenção. Eu O queria seu marido, então. o meu marido. Eu queria chamar a atenção dele falando com outras pessoas, só que daí o tiro sai pela culatra, né? Quando você vê as outras pessoas estão te elogiando mais que seu próprio marido, E e aí você, é aí que você cai, né? Aí que a gente fala, não fica andando perto do abismo porque você cai, né? E foi o sim, que aconteceu. Eu comecei com essa coisa de, só vou conversar, só vou receber uns elogios aqui. Eu precisava sentir que eu ainda podia ser mulher, né? Que eu não era só eu brincava, né? Que eu não era só uma vaca leiteira, que eu era uma mulher ali desejável, né? Então entra muito, por isso que eu falo para as mulheres eu falo que com conhecimento de causa, valide, elogie, faça carinho, não dê motivo para o outro querer isso fora de casa, porque sim, a gente dá motivo, né? sim. Então eu senti muito na pele essa emoção, eu brinco, sentir na pele essa emoção. E aí, sabe o que eu queria saber? Aí quando você fala, né, que aí quando você estava lá, só quem tá lá sabe, né? Aparentemente parece feliz, mas não é. Me diz um pouco desse cenário, né, para você que Uhum. esteve neste lugar. O que que realmente, assim, te vinha dias, assim, de reflexão quando você se encontrava ali só, quando você colocava sua cabeça no travesseiro? Quando que foi, assim, o seu start? Não vinha. Até as meninas sempre perguntam isso. Não tinha, não tinha essa coisa de achar que eu estava errada. Não tinha esse sentimento. Eu achava que eu estava perfeitamente certa. Eu achava, não, eu tenho que aproveitar mesmo e vai aparecer uma pessoa melhor. Eu tinha essa certeza. Tanto que eu cheguei a namorar 3 pessoas nesse meio tempo. Por isso que eu falo Sim, para as meninas, quando elas falam assim, eu quero desistir. Eu falo, o que que é desistir da restauração? É tentar namorar com outras pessoas? Porque vai te gerar um vazio. E aí eu falo, né? Tem uma frase que eu falo muito, que é tem cheiro, parece família, tem cheiro de família, mas não é família.
Ainda mais quando você tem filho. Não é. Sim. Então, né, eu até me relacionei com caras que também tinham filho, e aí fica um pouco mais fácil. Mas a realidade é que, né, fica um buraco que você não entende o que que é. Mas eu não achava que eu estava errada, eu achava que eu estava certa. Eu achava que não vai dar certo, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou encontrar uma pessoa melhor que ele, essa pessoa vai ser a pessoa da minha vida. Eu tinha essa certeza. E aí todo mundo pergunta, o que que aconteceu para você mudar? E eu falo, foi o Espírito Santo, né? Na verdade, foi Ítalo Marcílio e seu Jorge, ó, e Doutor Jorge, né? Foi primeiro o Ítalo, me trouxe. Aí é interessante até contar essa parte, porque eu estava no mesmo final de semana. Eu estava fazendo uma iniciação na Umbanda, era no meio da pandemia. Então, eu estava fazendo uma iniciação online na Umbanda, para virar médium mesmo, para começar a atender. E ao mesmo tempo, eu estava fazendo o eixo do Ítalo Marcilli. Meu E aí as Deus. coisas que ele falou, né, que ele falava ali no eixo, que é maravilhoso, se tivesse 30 eu faria 30, eu fiz dois. As coisas que ele me falou ali na hora, eu liguei pro cara do centro e eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais. E ali eu né, comecei a voltar pro catolicismo. Então foi ali que caiu essa ficha. Aí beleza, voltei pro catolicismo. Aí comecei né, a voltar a estudar, ainda não ia para a igreja, nada. E aí, não sei. De Padilha Santa, meu. Exatamente. Foi bem isso, foi bem isso. Não, e isso porque eu tô contando a história bem por cima. Se eu contar, né? Se eu contar tudo, era Padilha mesmo. Aí eu não sei como que eu cheguei no Dr. Jorge, meio sem querer, assim, né? E sabe o que é muito legal? Eu fazia terapia. Nossa, a gente vai ficar 3 horas aqui conversando, mas eu fazia terapia com uma psicóloga. Eu fazia há 7 anos terapia com ela. E eu amava, ainda amo, mas eu só comecei a ter resultado quando ela começou a ter aula com o Ítalo. Então é muito louco isso, porque tem gente que fala assim: ah, mas como assim você é terapeuta e fala de Deus? E eu falo: não tem Uhum, outro jeito. Não tem outro jeito. Se você não leva a pessoa para Deus, você vai na ficar ali verdade. rodando em círculo, né? Vai ficar girando, não vai. Então foi quando essa minha psicóloga começou a ter aula com o Ítalo, que ela me apresentou o Ítalo, daí eu comecei a seguir, tipo, no mesmo dia, mesmo achando ele meio estranho. E foi aí que eu comecei a realmente melhorar. E aí eu fiz o eixo e, né, ela mesma, ela fez o eixo antes de mim e ela amou. Aí ela falou assim, vai ser 10 anos de terapia em um final de semana. E foi isso. E, e aí, né, eu fui me aproximando da religião, conheci o Dr. Jorge. Aí eu namorava nessa época e comecei a fazer a formação para casais para Você ser estava uma namorando? namorada. Hã? Você, você estava namorando? Eu namorava e comecei a fazer a formação para casais para ser uma namorada melhor. Olha como eu tinha boas intenções, Como você era virtuosa? não é? Eu falei assim, gente, eu preciso fazer, né? Preciso ser uma namorada melhor, porque senão eu vou cometer os mesmos erros que eu cometi no meu casamento. Só que aí o que aconteceu? Fazendo formação para casais, eu entendi onde que estava esse meu vazio. Meu Nossa, vazio claro. vinha. E era muito louco, porque eu sempre ouvi desses namorados e de outras pessoas, eles me falavam, você ainda gosta do seu marido. E eu falava, imagina, e eu brigava com ele chegou a me processar, teve umas, né, muita história. Por isso que eu falo, eu ainda não dei meu testemunho também, porque é tanta coisa que eu não sei por Sim. onde começar. Mas, o que eu tava falando? Porque as pessoas falavam que eu gostava dele ainda, e eu falava, imagina, né, não gosto, não gosto, não gosto. Mas comecei, aí quando eu vi, eu já estava fazendo a carta de perdão, né? Quando eu vi, já estava, terminei o namoro, meio sem saber por quê, sabe? Fiquei. Mas muita coisa ali fez sentido. A parte da castidade, né? Sim. Do sexo procriativo unitivo, que não tinha, obviamente, né? Então eu sentia um vazio muito grande e eu não entendia da onde vinha esse vazio. E aí acabei o, acabei o formação para casais, teve a imersão do Dr. Jorge para abrir
a mentoria. Aí eu não quis saber. Eu nunca pensei em ser terapeuta. Nunca pensei. Nunca pensei. Assim, eu sempre tive essa coisa muito de cuidar das pessoas. Sempre. Sim, Né? Mesmo quando eu era diretora de marketing, eu tinha essa coisa. Para mim, o que era importante era meu time. Então, eu sempre tive essa coisa muito, eu falo, meio maternal, meio professoral, sempre. Então, aí comecei a mentoria meio sem saber por quê. Aí o doutor Jorge faz a gente começar a atender, né? Ele sim. não tem muito. Ele fala, vai e vambora. Então Só foi vai. isso. E aí hoje o que eu falo, né? As pessoas perguntam, ah, você já restaurou tal? E eu falo do fundo do meu coração que hoje não faz mais diferença se eu restaurar ou não o meu casamento. Porque eu estou restaurada. Então a restauração para mim hoje vai ser consequência se Deus quiser. E por que que eu falo isso? Porque eu achei que eu tive, não, do Thiago eu não fiz não. Eu achei que eu tive um casamento no religioso, mas eu não tive. Não sei se vocês lembram, eu contei essa história lá no grupão da mentoria, porque eu acho muito engraçado. Que eu casei com um celebrante ele falou para mim que ele era da igreja católica apostólica francesa. E eu não entendia nada de religião, eu caí. Então, e aí, recentemente, eu até brinquei com meu marido, eu falei, eu mirei na igreja católica, acertei no máximo numa benção evangélica. Porque recentemente eu fui perguntar para esse celebrante. Eu falei, meu Sim. casamento tem validade religiosa? Aí ele falou, era o Napoleão. Ele falou assim, ah, então, porque na época esse cara, ele falou que ele era bispo dessa igreja. E agora, se você entra no site dele, ele é celebrante só. Ou Meu Deus, seja, fui enganada, né? Fui enganada. E aí, quando eu comecei a fazer o formação para casais, eu questionei isso para os mentores ali que ajudavam o Dr. Jorge, e eles falaram: amiga, você tá livre, você não precisa restaurar esse casamento. Só que no meu coração não é isso que eu sinto. Não é isso que eu sinto. Até porque é aquela coisa que a gente fala da lei natural. Né? Eu tenho uma filha, então Deus entrou ali por essa brecha. E Uhum. eu casei achando que eu estava tendo uma bênção de Deus. Eu não casei Sim, não querendo uma bênção de Deus, né? Eu casei querendo. Agora, se aquele cara não era, né, portador da portador da bênção, mas foi super bonita, né? A celebração, ele falou muito de Deus, tal. Mas então hoje eu teria essa opção, né, de não lutar por esse casamento, porque ele não é válido. E aí as uhum. mulheres ficam muito, né? Acho que você também deve receber muito essa dúvida, né? Ah, se o casamento não foi no religioso, eu não preciso Isso. restaurar. E eu falo, meu, você tem que ouvir teu coração, que para onde teu coração te leva, né? Pergunta, eu sempre brinco, pergunta para o Espírito Santo. Não sou eu que vou dar essa resposta, né? Na verdade, a gente vê que as pessoas, elas querem fugir do sofrimento, né? Do famoso sofrimento inevitável. Exato. Então, até nisso, assim, na restauração, e por isso que eu falo assim, porque a restauração também, quando a gente vê ali os testemunhos, né, de um Eric, do Dr. Jorge, aí você agora falando aí, do Paulo Araújo, tantos outros que, né, já se declararam aí na internet, e aí o Silvestre, a gente vê lá a família deles, né? Só que a gente pensa numa restauração assim, nossa, eles fizeram lá um método deu certo. Gente, mas eu fico pensando, até hoje atendendo, quantas coisas eles não passaram, quantas lágrimas derramaram, quanto esforço foi, quanto tempo esperaram, quanto tiveram que se rasgar, né? Mas as pessoas não querem passar por esse Exato. processo. Eles É, querem é, chegar o na é o negócio terapia, que eu falo eles do querem que a palco e do gente, bastidor. eles querem Você chegar na olha só o terapia, palco. eles querem que a gente dê um método assim, não, 10 dias seu marido vai estar de volta, Sim, né? Não, garanto que com a terapia o seu marido vai estar de volta, ou sua mulher vai estar de volta. E não é isso, não é esse o propósito, né? E até você falando assim, ô Flávia, porque, nossa, né? Diante da tua história, que riqueza, viu? Parabéns, assim, pelo seu testemunho, pela sua coerência. Porque, assim, eu queria que você deixasse essa mensagem para as pessoas, porque diante da sua história, de você talvez não precisaria lutar, né? sim, Mas diante de uma consciência moral, de algo que você acredita, né, maior do que, eu brinco, né, muito esse plano aqui, porque as pessoas sim, se perdem muito achando que a vida é só isso, exato. né?
que você diria, né, para essas pessoas que muitas vezes estão nesse processo e ficam aí, né, nessa briga consigo mesmo. Ai, mas será que vale a pena? Mas será que é isso mesmo? Querendo buscar desculpas, né? Não só para um caso de traição, mas eu falo assim, na restauração no contexto geral, né? Quando a Uhum, gente fala luta pela sua família, às vezes as pessoas, elas não entendem, na verdade, aonde a gente quer colocar elas. Eu não sei se eu estou sabendo me explicar, né? exato, Porque é algo muito exatamente. maior do que só uma volta de um cônjuge, uma família bonitinha, Uhum, né? É algo muito maior exato, que isso. exato. Eu vou dar um exemplo que talvez ilustre um pouco do, né, do, disso tudo. Outro dia na missa, graças a Deus, hoje em dia eu vou na missa diária e domingo eu não falto, obviamente. Se eu falto, eu não comungo, né? Porque as pessoas acham que pode comungar, enfim. Me confesso com frequência, tudo mais. E tô fazendo catequese para crismar, porque eu não me crismei. E aí a minha filha tá fazendo a catequese infantil para fazer a primeira Eucaristia. E aí a gente vai na missa todo domingo, eu e ela. E e aí, outro dia, tinha na missa de domingo sempre tem muito bebezinho, né? Tem muita família. Sim. E aí ela falou assim: Mamãe, quando eu era pequena, a gente vinha na missa. Aí eu falei assim: Não. E na hora me veio assim: Olha tudo que eu tive que passar para me reaproximar de Deus, para hoje estar com a Sofia na missa. Tudo isso, todo esse sofrimento, tudo que eu fiz, inclusive, né? Eu brinco que, né, tem aquela coisa aquela história do Padre Pio do bordado de Deus, e eu falo para as pacientes que Deus tem um grande Excel, né? Nesse Excel tem tudo assim, né? Como eu venho do meio corporativo, né? Eu falo que é um Excel ali. E aí eu fico pensando assim, né? Eu tive que passar por tudo isso porque eu tinha que me aproximar de Deus e essa era a forma que precisou, né? Deus tem tudo isso esquematizado. A gente nunca vai conseguir ler esse Excel de Deus. A gente não vai entender, né? Não vai conseguir entender os propósitos. E a gente nem precisa, eu falo muito para as pacientes isso, não precisa ficar pensando o que, que Deus quer me ensinar. Uma hora você vai entender o que, que Deus queria te mostrar. E eu vejo hoje que eu tive que passar por tudo isso primeiro, para deixar de ser egoísta, porque quando aconteceu tudo, meu marido falava que eu era egoísta e eu não enxergava. Ele falava para mim que eu era egoísta, eu falava, imagina se eu sou egoísta, eu não enxergava o quão egoísta eu era. E eu tive que passar por tudo isso, por todo esse processo que já faz, né? A Sofia tem 9 anos, a gente separou, ela tinha 1 e pouco. Então faz mais de 8 anos todo esse processo. Eu tive que passar por tudo isso para entender esse Excel de Deus, para hoje em dia conseguir e para eu, né? E aí eu penso, poxa, hoje eu sou terapeuta, eu ajudo outras pessoas, me sinto muito realizada. Tenho já várias histórias, em 1 ano que eu atendo, tenho vários testemunhos, né? Amo minhas pacientes de paixão. Eu estou conseguindo hoje, até postei no LinkedIn ontem, antes de ontem, a Sofia, ela tinha muito, ela me via nas reuniões e era muito tenso, era muito estresse, eu chorava, porque o marketing é uma coisa muito pesada, eu tinha muita reunião e estressante, porque né, o marketing carrega a empresa nas costas, tem que gerar venda, porque senão as pessoas são mandadas embora, enfim, era uma pressão muito grande. E quando eu comecei a atender como terapeuta, ela não gostou muito, porque quando eu tinha as reuniões de marketing, minimamente ela entrava, né? Eu sempre fiz home office, né, nos últimos anos, e agora nas sessões eu fecho a porta, ela não ouve nada. Então ela não gostou no começo, mas recentemente ela admitiu, ela falou, mamãe, agora eu prefiro. E aí ela me imitando, como se eu estivesse trabalhando, ela gargalhando. Então ela falou, você fica dando risada com as pacientes. E aí eu pensei assim, olha o quanto eu sou feliz hoje com o que eu estou fazendo. Eu precisei passar por tudo isso para me tornar a terapeuta que eu sou hoje. Eu era uma pessoa extremamente mal-humorada, estressada. Hoje eu ando assobiando o dia inteiro, o dia inteiro. Eu estou sempre feliz, sempre feliz. Eu tive que passar por, né, eu sou, né, e isso estava dentro de mim, eu não entendia por que, que eu era tão mal-humorada. Minha irmã falava, isso aí é patológico, você tem mau humor patológico. E não era. Era uma falta de Deus e esse egoísmo que me consumia. Então eu tive que passar por tudo isso, era o que estava ali no Excel, e o que está no Excel daqui para frente não faz mais diferença para mim. Né? Não, que eu vá deixar de lutar, porque eu continuo lutando para estar cada vez mais próxima de Deus. Mas hoje eu não quero nada que me afaste de Deus.
Eu não quero nada. Então eu não vou namorar outra pessoa sem, né, eu ainda às vezes penso assim, poxa, de repente aparece alguém para eu casar de verdade. Não sei, não sei quais são os planos de Deus. Mas eu não quero, por exemplo, não viver em castidade mais. Eu não quero isso. Eu não Uhum. quero mais. Eu não quero ficar sem a minha Eucaristia. Eu vou na missa todo dia. Eu não quero mais isso. Então, né? E eu continuo. E aí tem essa parte, né? Eu continuo servindo meu marido cada vez mais e cada vez melhor, né? Eu vim morar para perto dele, moro na mesma rua, né? Tudo eu facilito hoje em dia e mostro meu amor por ele, tudo. E por isso que eu falo para as meninas, se houver a restauração, vai ser a consequência disso. Hoje é muito, né? É muito estranho até falar, porque Sim. para mim já não. E eu rezo pela conversão dele. Eu quero ele no céu. É só isso que eu quero. Ele tem ciência da sua luta hoje? Sim, sim, Sim. sim. E já a gente teve uma reaproximação há um ano atrás, mais ou menos, porque ele estava solteiro e eu também. Certo. Mas aí eu falo, né? Também tem isso que eu também comento com as pacientes. Às vezes você quer de todo jeito ele de volta, só que você não está pronta. E aí ele volta para casa e você estraga tudo de novo. Que foi o que eu fiz. Porque eu não estava pronta realmente. Então eu tinha acabado de começar a atender, né? Tava ainda meio que me achando a portadora da verdade, né? Uhum. E eu falo também para as meninas, eu acho que eu ainda tenho muito o que melhorar para poder recebê-lo de volta. Né? Eu ainda sou orgulhosa, eu ainda tenho dificuldade de mostrar para ele o meu amor, então ainda tem muito, né? Tenho muito que aprender ainda. Por isso que essa coisa do timing de Deus também é muito preciso, né? Ainda tem muito chão. Aquela coisa que a gente fala, né? O doutor Jorge também ensina a gente nisso, que as pessoas querem um tempo, né? Aí quanto tempo vai demorar minha restauração? Ah, é Quanto tempo você, verdade. né? Quanto tempo você negligenciou seu relacionamento? E aí eu penso, pô, eu negligenciei mais de 10, então eu ainda tenho aí pelo menos 2 anos para, né? É, e ouvir isso dói, né? Porque coloca a gente nesse lugar de responsabilidade mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então, Nossa, né? Estou vivendo da melhor forma possível, tentando melhorar 1% por dia e tentando sim. ajudar, né? O meu ato de reparação é o meu atendimento, né? É a minha Aham. mostrar minha luta para outras pessoas e, e vivendo da melhor forma para merecer o que Deus tem para mim. O que ele tem para mim, não faço ideia. Não faço ideia. E é. Aí eu falo, eu vivi muito isso. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? E quando é bonita essa questão quando a gente fala do ato de reparação, porque quando a gente chega nesse lugar também, né? Porque ainda que eu não veja na minha vida, eu vou fazer porque eu sei que aquilo é certo. Então, eu vou fazer para os outros, para que outros não cometam esses mesmos erros, né? Exatamente. Importante. Exato. E o que eu acho mais legal é quando eu tenho a oportunidade de atender casais que ainda não casaram, ou que estão no começo do casamento e já estão querendo melhorar. Porque aí eu vejo esperança. Porque aí eu vejo, olha, eles, né, isso que eu tenho muita vontade de falar, cara, eu sei o que não fazer, né? E hoje eu sei o que fazer. Mas eu consigo te direcionar do que você não pode de jeito nenhum fazer. Então, isso é muito legal. Quando eu pego o casal novinho, nossa, para mim é o mais, é o, né, o mais, o que dá mais esperança. Porque reconstruir é uma coisa, mas você pensar em mudar essa perspectiva que a gente tem de que os casamentos estão tudo falidos, isso é muito legal, né? Então, quando eu vejo um casal que está ali no começo e querendo se, né, se relacionar melhor, isso dá muita esperança. Isso é Sim, muito gostoso, sim. né? A Gi colocou que lição, nos entregar à vontade de Deus. A Daniela, eu tento o máximo ajudar quando eu sei que o casamento de alguém está em crise. Esse é um ato de Exato, reparação. Daí enche o coração mesmo estar antecipando a possibilidade da dor. exato.
Ah, gente, Exato. é isso. É isso. Vocês querem fazer alguma pergunta para Flávia? Aproveitem essa mulher maravilhosa Imagina. aqui com a gente. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui Tá. que você não tenha respondido. É, as famosas garantias. Isso não só na Sim, traição, né? Mas a questão do sim. relacionamento mesmo. Mas a pessoa colocou assim: quem garante que não vai trair de novo? O que que você faz? O que que você fala? Não dá para. É simples assim. Não dá para garantir, assim como você, amiga que comentou, o amigo, também não pode garantir que você não vai trair. Porque a gente é falível, o ser humano é falível. Desde Adão e Eva, a gente tem, na verdade, a certeza de que a gente vai cair. Talvez não na Sim, traição, mas que a gente vai cair. O que eu sim, vejo de diferença é aquela coisa que a gente fala do, né, do tronco da árvore e da copa e dos frutos. Quando você, né, a melhor forma da gente aprender, apesar de o amor ser mais agradável, no sofrimento a gente aprende muito mais, né? A gente aprende de uma forma mais contundente, vamos dizer assim. Então, eu não digo que eu tenho certeza que hoje eu não faria a mesma coisa. Mas pensando no que eu sou hoje, eu não me vejo cometendo os mesmos erros. Eu me vejo cometendo erros novos, mas os mesmos erros não. Então eu acho sim, muito mais fácil uma pessoa que já traiu não cair do que a que nunca traiu, né? Porque é aquela coisa, você já sabe que vai dar errado. A sim. pessoa que não traiu, ela ainda tem essa expectativa, assim como eu tinha muitos anos atrás, de não, essa outra pessoa vai me fazer mais feliz. Hoje em dia eu já não tenho mais essa ilusão. Então, né, é muito mais provável que uma pessoa que nunca traiu caia nesse conto do vigário, caia nesse conto da serpente. Uhum, Né? Isso, tá. a vivência dá isso pra gente também, essa certeza do que a gente quer e do que a gente não quer. Então, mas é puro achismo. E é aquela coisa que a gente fala também de não andar mais à beira do abismo. Hoje eu Uhum, não andaria mais à beira do abismo, com certeza. Não andaria. Porque eu sei, né? E tem aquela coisa de você saber quais são as suas mazelas, quais são os seus pecados de estimação, quais são as suas. Né? O Dr. Jorge sempre fala disso também, de que ele vai na academia na hora do almoço porque tem menos mulher para, né, para sim, olhar. Então é isso, eu não me colocaria hoje em situação de risco, vamos dizer assim. Né? Por mais sedutora que parecesse, eu não andaria mais na beira do abismo. sim. E também Isso hoje eu mesmo. entendo a questão de que o amor não é sentimento, né? O amor é decisão. Então, né, eu posso amar quem eu quiser, vamos dizer assim. Né? Eu não preciso, eu não me guio mais pelo meu estômago. Então, né, a transformação é muito grande. A partir desse momento, é muito difícil olhar e achar que não vai que não, que vai voltar atrás, né? Que vai cair de novo no mesmo. É burrice, né? Aquela coisa bem antiga, né? Que errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Sim. A Gisele fez uma pergunta aqui, que já ficou lá para Uhum, cima, mas eu achei interessante. Ela, como que fica, ela falou a filha, né? No sim, caso, sua filha, mas como que ficam os filhos, né, em relação a esse processo de sim. restauração? Isso é super complexo, né? Porque não, esse assunto de filha é super complexo. O que eu tento na minha vida e que eu recomendo para as pacientes primeiro, nunca falar mal do outro, nunca, nunca. E isso eu tenho, né, eu tenho plena convicção de que eu nunca fiz e que lá do outro lado também eu acho que não rola de falar mal, não envolver ela né, ela não, a gente não, mesmo quando a gente se reconciliou no ano passado, a gente fez questão dela não ficar sabendo para não se iludir de que podia acontecer alguma coisa de novo. E só que a gente tem uma vantagem muito grande que ela era muito pequena, ela não chegou a ver a gente junto. Então, Ah, para ela tá.
né? Como se Então é fosse meio sempre assim. exato, sempre amigos, né? Então é Sim, diferente. Eu acho que no nosso caso é isso, mas o que eu sempre falo é não usar de forma alguma o filho nesse processo, né? De leve trás ou de colocar ele contra outra mulher. Isso é, eu vejo muito e é horrível, né? Não pode. Tem que. Eu sempre falo uma coisa para as pacientes que é o seu lugar, a outra mulher não vai tomar. Não vai tomar. É seu lugar. Por mais que pareça que ela esteja tomando seu lugar, ela não vai tomar. Isso eu aprendi, né? A gente fala, minha filha lida melhor com as coisas do que a gente, né? Ela já passou por tanto tio e tia, né? Que foram esses namorados e as namoradas do lado de lá, é, que ela lida super bem. E ela entende que os pais dela são os pais dela, né? sim. Mas que é complexo, é. Precisaria de outra live mesmo para falar sobre isso. Bora marcar uma live. Logo, logo você vai estar no nosso É perfil do Vinho tenso. Novo também, Vamos. né? Mas, pessoal, né, não colocou fora essas daí. Aqui, as que tinham mandado lá no meu Insta, no Insta eu já trouxe aqui, você foi recebendo algumas. Boa. Mas assim, Flávia, eu gostaria muito, assim, faça um outro, vamos fazer, Vamos Gi. Vamos fazer. Vamos embora. fazer, que ela Sempre é que maravilhosa. quiserem. Só chamar, adoro. Eu quero muito agradecer, Flávia, eu acho que Imagina. contribuiu muito, né? Como eu falei, é um assunto assim delicado, é um assunto que causa muito sofrimento. Sim. É um assunto meio recorrente, né? Apesar de não ser tão falado, né? Uhum. Sim. Principalmente quando eu falo assim, nessa questão do que a gente propõe como terapeutas, né? Do perdão, de lutar, né? Mesmo quando há esses casos, né? De Uhum. uma Sim. né? Então, eu quero agradecer pelo seu testemunho, né? Mas, Porque você, além de como terapeuta ajudar, você também está dizendo de algo que você passou, que você sim. viveu, Sim. né? E acho que isso ganha um teor muito mais forte, né? E, e assim, dizer que o seu trabalho é maravilhoso, né? Obrigada. Obrigada. Continue ajudando Obrigada. esse tanto de mulheres. Eu gosto demais, né, do jeito que você se posiciona. A gente precisa cada vez mais de terapeutas, né? Que realmente olhe cada pessoa que está aqui de trás da telinha como uma alma, né? Não só Exato. como uma vida, né, Sim. humana, mas uma alma, né, para além daqui. Exato. Acho que isso faz toda a diferença e a gente está aí na linha de frente, né? Conte Gostaria de pedir para comigo. vocês, então, gostaria de pedir para vocês que sigam lá, né, o perfil da Flávia, ela tem muito conteúdo bom. Siga também aqui o meu perfil. Vai ter muita coisa ainda, né? Eu quero fazer aí esse mês, quero aquecer bastante aqui o meu perfil com lives. Estarei Então, vai ter acompanhando bastante coisa legal. com muito prazer e contribuindo da forma que você, né? Estou à disposição. Já te falei, o que você precisar, estou aqui, estou sempre, né? Eu vejo muita gente assim, um time mesmo, né? Todo mundo é Sim, muito, né? Conte comigo para o que você precisar, pode me chamar, que eu estou à disposição. E também com sempre certeza. vou te recomendar por lá. Obrigada, Tá obrigada, bom? de coração. Tá Imagina. bom. Eu Fiquem agradeço muito, né? bem, Agradeço boa você, noite, gente. Leandro, Gi, todo o pessoal que entrou. Beijo e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.